E nesse último bloco do Oriente Médio em Revista, temos a nossa entrevista especial, e a conversa de hoje é com o advogado Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a AFEPAL. O Walid, além de atuar como advogado e empresário, tem trajetória no jornalismo e na militância político-partidária. Preside a maior entidade palestina do país e trabalha incansavelmente na defesa da libertação da Palestina e da unidade dos árabes na diáspora. Bem-vindo, Walid, boa noite. Boa noite, Júlia, André, boa noite também o Bruno, que é o comentarista nesse programa. Muito obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar com vocês. Se me permitirem apenas uma correção, embora eu tenha cursado Direito, eu nunca advoguei. Eu sempre, a minha vida inteira foi com outras profissões, outras atividades, e atualmente, fundamentalmente, agindo economicamente como empresário. Eu nem gosto desse termo, para falar a verdade, empresário, mas, enfim, é um termo palatável, né? Então, e eu vi agora a abertura do programa, vi toda a dinâmica do programa enquanto eu aguardava para entrar ao vivo e confesso que fiquei até comovido pela iniciativa. Muito obrigado mesmo pela iniciativa também. Imagina, a gente que agradece a oportunidade de te receber aqui. E eu aproveito para abrir, então, a entrevista de hoje, perguntando se depois do 7 de outubro de 2023, né, que a gente percebe aí que teve uma mudança na opinião pública brasileira diante do genocídio palestino e da ilegitimidade, né, desse projeto colonial sionista. Então, o que mudou em relação às agressões sionistas de 2012, 2014 e 2021? Eu diria que o Brasil tem um problema que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos seja um grande problema contra o mundo, os Estados Unidos o Brasil tem um problema que os Estados Unidos não têm. Eles medem a opinião pública. Então, quando a gente vai pegando a opinião pública estadunidense para hoje, a gente pega que de 2013, não chega a ser 2012, como você citou, mas 2013 até os dias de hoje foi aumentando, ela saiu de 12% e chegamos agora a 27%, um aumento de 125% na opinião pública estadunidense pró-Palestina. No Brasil, a gente não tem uma tradição dos institutos de opinião pública no Brasil, porque também não tem dos veículos de comunicação, que não são do mundo hegemônico, embora estejam acoplados ao mundo hegemônico, de fazer essas medições. O que talvez seja uma síntese, ou uma parcela da síntese do quanto a elite brasileira é muito inadequada ou vira-lata. Mas eu poderia dizer que tem algumas... eu arriscaria dizer que o mesmo fenômeno que há nos Estados Unidos, de aumento da opinião pública favorável à questão palestina, no Brasil também aconteceu. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que as pesquisas de opinião que nos chegam nos indicam que mesmo no dia 7 ao mais ou menos dia 15 de outubro do ano passado, quando a narrativa era esmagadoramente apresentando os palestinos como grandes criminosos de guerra, bem como uma grande incitação mundial pelos grandes veículos de comunicação para que houvesse um apoio ao genocídio na Palestina, mesmo aí, havia na opinião pública palestina 30% favoráveis à Palestina, ou seja, dizendo que o Brasil deveria ser favorável à Palestina, 30% apenas dizendo contra, por que apenas? Porque nós estávamos contra, e seguimos estando, né? Com todos os grandes veículos de comunicação contra a Palestina e apoiando o genocídio. Os CNPJs de Cristo apoiando o genocídio na Palestina. A demografia política no Brasil, majoritariamente, em todos os níveis, favoráveis ao genocídio na Palestina. E ainda assim, a gente tinha 30% apenas com o genocídio na Palestina. E 40% mais ou menos da opinião pública brasileira pedindo o Estado brasileiro neutro, e esse neutro, com todo este massacre, seguramente se fosse pressionado a ter uma opinião, teria uma opinião pró-Palestina. De lá para cá, nitidamente, até mesmo pela medição que nós temos de mídias sociais, mudou. E até mesmo em relação ao comportamento de alguns veículos de comunicação hegemônicos. Ou seja, nós podemos dizer hoje que temos uma opinião pública no Brasil pró-Palestina muito maior do que era no primeiro momento. Isso é inédito e talvez caiba também uma distinção entre esses momentos históricos que você citou,
Júlia, e o momento atual. Nós estamos diante do primeiro genocídio, indiscutivelmente, do primeiro genocídio televisionado da história. Isso tem algumas implicações. As pessoas precisam decidir. A pessoa comum está diante de um genocídio que ela toma conhecimento dele enquanto ele acontece, ao vivo, instantaneamente. E ela tem que tomar uma decisão. É muito diferente dela ter tomado conhecimento anos depois, às vezes décadas depois, de um genocídio e fazer um juízo de valor diante dele à luz do que a narrativa predominante diz dele. Não é? É diferente agora. Então, a gente faz uma comparação, temos feito ela, né, sistematicamente. E se as câmaras de gás tivessem sido televisionadas? E se os campos de concentração tivessem sido televisionados? E se o apartheid na África do Sul tivesse sido televisionado? E se o extermínio maciço de palestinos entre 47 e 1951, na maior limpeza étnica da história, tivesse sido televisionado? Seguramente a opinião pública brasileira, bem como a mundial, teria tido uma outra leitura sobre a Palestina e sobre o processo genocidário vivido até então, num grande experimento social genocida, no primeiro experimento colonial baseado exclusivamente no extermínio do povo originário. Então, acho que essa leitura, essa moldura que eu apresento, ela é muito resumida, claro, mas ela permite, talvez, alguns estudos que nós devamos fazer e a academia brasileira deva se sentir desafiada a fazê-lo. André, o microfone. Ok, Walid, boa noite. Tudo bem, Walid? Tudo bem, e você? É um prazer recebê-lo aqui. Lembrando também que o Oriente Médio em Revista, além de estar sendo transmitido pelo canal O Coletivo, também está sendo exibido no canal A Voz Trabalhadora. Bem, Walid, dando sequência a esse debate, vamos inverter a pergunta. Se a legitimidade do sionismo cai vertiginosamente, por que os meios de comunicação hegemônicos ainda insistem com essa versão absurda de guerra ao terror, guerra ao terrorismo? Porque eles são parte do sistema, né? Então, se o sistema está ruindo, não é o sistema apenas do sistema financeiro estadunidense ou ocidental, com a Praça Londrina e a Praça Nova-Iorquina dominantes. Não é apenas o domínio da indústria ocidental ou do G7 japonesa, alemã, estadunidense, francesa e britânica, que está em decadência. Não é apenas o seu domínio. Esse sistema é um sistema integrado pelos grandes veículos de comunicação. Quando você pega as propriedades cruzadas dos veículos de comunicação, que são, na verdade, grandes fundos de investimento, você verifica que os grandes fundos que são proprietários da indústria farmacêutica e, consequentemente, dessa grande indústria de patentes também nesse meio, nesse campo, da indústria bélica, da indústria do sistema financeiro e do sistema comunicacional são exatamente as mesmas. Os cruzamentos indicam que mais de 90% dessa propriedade é exatamente dos mesmos grupos e do mesmo capital. Então, o que está caindo agora é o sistema ocidental. Consequentemente, esses veículos de comunicação respondem a exatamente os donos do sistema dominante ocidental. Então, eles não vão arredar pé disso. E se nós tivéssemos que fazer uma leitura histórica do pós-Segunda Guerra Mundial, pelo menos, para ficar resumido, nós encontraríamos que esses veículos de comunicação só trocaram de lado no apartheid quando, por exemplo, a rainha da Inglaterra trocou de lado. E foi automático, para dizer o mínimo, né? Nos demais momentos da grande geopolítica, também não foi diferente. Aqui no Brasil, para a gente comparar com muita tranquilidade, quando que esses grandes veículos de comunicação abandonam o apartheid? Dizendo, as ditaduras também, no Brasil e no continente. Também quando há uma grande inflexão da sua desnecessidade. Então, eu palpito, no mínimo palpito, que não é à toa esses grandes veículos de comunicação precisam do genocídio, precisam de superar a resistência ao declínio do Ocidente.
Walid, para a gente finalizar a entrevista, na verdade, eu queria caminhar com 2 perguntas aqui. Fiz aqui tá uma colinha para não ter que abrir arquivo, bem formal mesmo. Né? Primeiro, analisar o fenômeno da infiltração no Estado brasileiro. Não é a primeira vez que acontece, que aconteceu no domingo anterior, a gente está hoje, dia 1º de julho, no penúltimo domingo de junho, teve a presença do Dr. Moslem Abumar em Guarulhos, com visto de entrada, a PF foi lá e barrou a entrada dele. O André sempre lembra esse caso, né, entre patético e vergonhoso, que inventaram o pagodeiro do Hezbollah e prenderam também. Né? Eu fico até triste, eu sou louco por samba de raiz, pagode dos anos 80, não é pejorativo isso, mas é um absurdo, é. Um músico profissional de pagode que vai ao Líbano a convite e viram. Bruno, fechou o microfone. Perdão, ainda que os dois fossem membros plenos do Hamas e Hezbollah, o pagodeiro certamente não poderia ser, hipoteticamente, isso não é crime no Brasil. Ao contrário. No Brasil, o país de 6 milhões de árabes descendentes era para ser elogiado, não ser criminalizado. Então, a primeira pergunta eu vou fazer na sequência, aí você fica à vontade. É tão difícil assim avançar no rompimento de relações com o apartheid? E em sendo difícil, eu fico sempre pensando na hipótese do lobby, né? O lobby do empresariado, um suposto lobby de empresariado árabe ou patrício, ele teria condição de forçar isso? As entidades empresariais pesadas que existem, os capitais pesados, se abraçassem essa causa, conseguiriam empurrar o Estado brasileiro para a posição correta? Enfim, fica para a tua análise o tempo que você quiser. Bom, Bruno, a gente tem pouco tempo para responder essa questão, então eu prefiro encaminhá-la para aquilo que as pessoas deveriam enxergar. Primeiro, fazer uma pequena citação histórica, na verdade 2, que eu acho que são importantes, né? A primeira é que o Edward Said, um pensador estadunidense de origem palestina, muito importante na história do pensamento global, que escreveu o Orientalismo, Oriente com a Invenção do Ocidente, dentre muitas outras obras, mas foi essa que alçou ele à globalidade. Ele dizia que o grande erro nos Estados Unidos, da diáspora árabe, que é gigantesca lá também, talvez tão grande e tão importante quanto aquela que existe no Brasil, o grande erro dela foi ter aberto mão de fazer lobby nos Estados Unidos. Estou falando a palavra lobby, não grupo de pressão, porque lá a palavra lobby não é pecaminosa, né? Ela não representa uma desgraça humana, né? Então, esse é um elemento a ser considerado. E aqui no Brasil aconteceu mais ou menos isso. Ou seja, a grande presença da arabidade nas instituições brasileiras, como brasileiro árabes, não é? Ou seja, não são estrangeiros governando como estrangeiros, mas são descendentes de palestinos que servem à brasilidade, malgrado eles terem integrado a estrutura social, econômica e política do país, acadêmica e intelectual, e seguindo assim, não tem uma percepção adequada de anti-imperialismo e, consequentemente, não consegue enxergar o seu papel na derrota do sistema ocidental, a partir da diáspora que são, para salvar os seus avós, seus pais, nesse quesito, ancestralidades, mas a grande parte de seus parentes que seguem lá. Não é? Então, isso não foi construído adequadamente, então não enxergaram a necessidade do seu papel como lobby para uma espécie de ação global a partir do Brasil. E também não enxergaram o seu papel de lobby para defender o próprio Brasil do imperialismo, consequentemente. Outro aspecto que eu quero notar, aqui eu fiz uma analogia com os Estados Unidos, não é? Uma outra coisa que eu acho que é importante, e aí sim falando do lobby sionista, é que ele trabalha com lobby. Nos Estados Unidos de um modo e aqui no Brasil de outro. Só que uma coisa que é importante analisar é o papel desse lobby, o impacto desse lobby. Por exemplo, em 91, logo após o fim do bloco soviético, da União Soviética, do seu bloco, enfim, daquela polarização com o, entre aspas, Ocidente, os Estados Unidos, na sua ideia de Pax Americana, começa a acabar com 2 apartheids, ou tentar acabar, sob sua ótica da Pax Americana, 2 apartheids, o da África do Sul
e o da Palestina. E os dois começam ao mesmo tempo, 90, 91. A Palestina vai para 93, com Oslo I, e a África do Sul com a libertação do Mandela em 92, daí uma série de conversações para ter a eleição em 94. E nós começaríamos o Oslo II no final de 95, início de 96. Qual que é a diferença entre a África do Sul e Israel, o sionismo? Os dois apartheids. Qual que é a diferença deles? É que a África do Sul não tem lobby sequer em Londres, sequer na Bélgica ou na Holanda. Ao passo que o Estado de Israel, ou o apartheid israelense sionista, tem lobby em diversas metrópoles ocidentais. Então, essa é a diferença. Então, você percebe a importância do lobby. E como é que eles penetram o Estado brasileiro? Diferentemente dos Estados Unidos, aqui eles penetram porque existe uma condicionante a priori de vassalagem aos Estados Unidos, especialmente. Então, eles se servem disso. Sem esta vassalagem e sem os grandes veículos de comunicação atuando, eu duvido que este lobby sionista funcionasse. Porque esse pessoal da CONIB é uma ignorância, são bípedes não alados, descerebrados. Você pega o presidente deles, não é? Entretanto, essa condicionante a priori lhes faz terem uma vantagem a priori. É sempre um tiro antecipado para eles largarem. E a ausência de uma antítese, que seria um grupo de pressão árabe, brasileiro-árabe, facilita esse trabalho deles. Se houvesse uma contrapartida de enfrentamento, como está havendo agora, a meu modesto ver, eles estariam muito mais fragilizados. Nesse momento, por exemplo, eles estão, diante da opinião pública, fragilizados em relação à defesa da Palestina. Entretanto, no que diz respeito ao seu trabalho de bastidor, eles seguem muito poderosos, ao ponto, por exemplo, de terem pedido uma reunião de solidariedade à Palestina na Câmara Municipal de São Paulo, ao ponto de eles terem impedido o ingresso de um descendente de palestinos, de um palestino, dizendo, residente na Malásia, para uma visita familiar, e com isso criado todo um carnaval de demonização dos palestinos, ao ponto de nós termos conhecimento que o presidente da Câmara, o deputado Lira, disse que não vai haver mais na Câmara dos Deputados nenhuma atividade, nem que seja de debate de direitos humanos relativa à Palestina. Isso quer dizer que, do ponto de vista dos bastidores, que é onde o lobby acontece, eles seguem poderosos. Então, nós não devemos ser ingênuos ao ponto de não enxergar que isso está acontecendo. Eu misturei as respostas, eu não sei se com esta mistura eu fui capaz de dar conta do quanto nós devemos agir. Eu finalizaria dizendo que a arabidade está pronta para servir ao Brasil, a arabidade está pronta para entender o seu papel global e a arabidade está pronta para entender como desafiar o sionismo no Brasil, especialmente pelo que ele representa de ameaça existencial a todo o mundo árabe e o Oriente Médio ampliado, porque lá o Oriente Médio não é apenas árabe, a Turquia está ameaçada, o Irã está ameaçado, o Afeganistão está ameaçado, o Paquistão está ameaçado, e uma parcela da Rússia islâmica está ameaçada também, e eu acho que estamos maduros para isso e é hora de trabalhar nisso. Obrigado, Walid. Obrigada, Walid. A gente queria ficar a noite inteira aqui discutindo isso e te ouvindo, mas a gente, infelizmente, precisa encerrar. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui hoje, o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil. Muito obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer te receber. Obrigado, gente. Boa noite para todos e boa noite para todos aqueles que assistirão de hoje para todos sempre esse canal. Muito obrigado.